Diretor, a gente vai falar de Fluminense mais pra frente, ainda tem Flamengo e Vasco. Mas antes, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, que jogou quarta-feira na Sul-Americano, Botafogo. Bota o Defensa e Justiça em casa. Um jogo um pouco, assim, o Botafogo poderia ter saído com um placar melhor, criou chances, o time acabou não conseguindo converter tanto, saiu com empate, torcida xingando o treinador Bruno Lage, chamando de burro, o time saiu numa situação não tão confortável assim. E aí, Vini, fala pra gente. Cara, então, eu achei que eu esperava mais do Botafogo e eu esperava mais da escalação do Bruno Lage. Acho que foi o mais criticado, como você bem trouxe, saiu vaiado o time do Botafogo, alguns burburinhos, né, de gritos de burro pro Bruno Lage, porque o que acontece? O Botafogo foi com uma formação um pouco diferente do que costuma jogar, entendeu? Tipo assim, um pouco não, né, muito diferente, foi com apenas três titulares, né, três do time titular. E, por exemplo, tinham as opções de Plácido e Adrielson, que estão suspensos no Campeonato Brasileiro. E pelo fato de eles estarem suspensos, eles não jogam no final de semana. Então seriam jogadores que estavam cotados para jogar, porque é bom poupar seus jogadores, mas é bom também mantê-los com ritmo de jogo. E já que eles não jogariam no sábado contra o Bahia, no domingo contra o Bahia, faria muito mais sentido colocá-los para jogar ontem, porque manteriam um ritmo de jogo e também seriam poupados, já que não jogariam no final de semana. Isso foi a primeira coisa que me deixou um pouco sem entender qual era o sentido do Botafogo. Outra coisa também, cara, foram as opções de titulares. Tipo assim, por exemplo, o Tietê, cara. O Tietê é um cara que ele é segundo volante de origem. Sim. Ele começou como ponta-direita no 4-2-3-1. Começou como ponta-direita. Durante o jogo, ele caiu pro meio-campo. E durante o jogo, ele ainda foi pra lateral direita, quando o JP Galvão entra. Quer dizer, sai e entra o Marlon Freitas no lugar dele. Ou seja, um jogador que é muito primordial para o setor de construção do Botafogo, ele estando dentro de campo, ele tem que fazer a função dele, cara. Não tem como você ficar inventando função para um cara que dá muito certo como segundo volante. Então isso aí foi mais uma coisa que me deixou um pouco indignado. Além disso, cara, a entrada do Matheus Nascimento, para muitos torcedores do Botafogo, Matheus Nascimento, né? Mas como a gente falou aqui na live, é um moleque que a torcida precisa ter um pouco de paciência, porque subiu no momento que o clube estava na pior fase da sua vida em 2020. Para muitos, aquele foi o pior ano do Botafogo, um ano que muitos se falavam do Botafogo até acabar, né? Alguns torcedores até falam isso. Então, muito complicada a situação, que ele subiu, mas ele não conseguiu apresentar um bom futebol até o momento. Dava um tempo na Europa, foi fazendo um tour pela Europa, convite do John Textor, né? Conhecer os clubes que o John Textor também é presidente, é dono, né? Lá na Europa, assistiu um amistoso entre Lyon e Crystal Palace, e ele voltou, acredito que nem ele acreditava que ele seria titular. E acabou sendo titular, eu não entendi muito bem. Pra mim, ele continua sendo teimoso, o Bruno Lage, em não colocar o Janderson como titular nesse time sem o Tiquinho, porque como a gente já trouxe aqui em outras lives, o Janderson, dentro do time do Botafogo, do elenco todo, ele é o que mais se assemelha ao Tiquinho, até mesmo mais do que o Diego Costa, porque ele é um atacante alto, forte, que ele tem bom passe e sabe jogar muito bem entre linhas, coisa que o Tiquinho é característica primordial dele, além do domínio, finalização, etc., finaliza com a direita e esquerda. Então, foram vários pontinhos que, no final de tudo, juntando, se torna uma bola de neve, entendeu? Porque entrou com o JP Galvão e Felipe Sampaio, podendo entrar com Adrielson e o de Plácido, entre outras coisas, entendeu? O Gabriel Pires foi uma boa notícia, já que depois de um ano sem jogar, de recuperação, voltou a jogar e fez gol ontem, só que o gol ficou por conta de uma falha bizarra do Gatito Fernandes. Coisa que, tipo assim, se a gente for pegar qualquer goleiro, depois de um ano sem jogar, assim, a bola veio muito rápida e tal, mas, cara, a gente tá falando de Gatito Fernandes, tá ligado? Um goleiro que já foi o melhor do brasileiro em alguns momentos da sua carreira. Ele falou aqui, tem até uma aspa dele, ele disse que ele tentou espalmar a bola, mas ela veio muito rápida, por conta do gramado. Mas não deixa de ser uma falha, né, e tal. Ele deu a sua justificativa e tal, mas não deixou de ser uma falha. E outra coisa também, cara, que eu quero levantar para vocês, depois eu quero passar para vocês, quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Além de Tietê, além de poupar Adrielson e de Plácido, que já não iam jogar no final de semana, ele também não relacionou o Carlos Alberto para esse jogo. O Carlos Alberto que foi, tipo assim, um moleque que foi
por exemplo, o talismã, né, do Botafogo. Na arrancada, no momento auge da arrancada, ele foi muito importante, né? Foi importante, tipo, foi o talismã do Botafogo, eram 3 jogos e 3 gols, então é um moleque que ontem nem relacionado foi, não entendi a opção, e o Segovinha e o Diego Hernandes, que são as joias, né, do Botafogo, gringas, né, e tal. O Segovinha é amado pela torcida, tem música que é hit do verão e tudo mais, hit do inverno, né, que a gente tá em agosto. E, cara, tem música e tudo mais, e não colocou o moleque pra jogar, não fez questão de colocar tanto ele quanto o Diego Hernandes, que são jovens que seriam, tipo assim, como eles não têm tanta oportunidade no brasileiro, nessas últimas rodadas, acho que seria uma boa oportunidade de colocar os dois para jogar, né, ritmo de jogo, mais confiança, até porque o Defensa e Justiça, comparado com as equipes que jogam no brasileiro, não tem tanta força como tem as equipes brasileiras, né. Então, basicamente isso, um resultado amargo. Eu entendo, eu acho que é muito cedo para você chegar e vaiar, como fez a torcida do Botafogo, de chamar o Bruno Lage de burro, só que isso é bom para criar um alerta, né? Tanto para o Bruno Lage quanto para sua equipe, porque a torcida saiu insatisfeita demais ontem do Nilton Santos, porque a espera da torcida, né, era de um show, de uma goleada do Botafogo, e não foi o que aconteceu. Leva o resultado para a Argentina. Vocês sabem que os times argentinos são times enjoados e lá tudo pode acontecer, né? Cara, então, basicamente isso. Eu vou te falar, ainda em cima dessa questão do Tietê, da escalação dele e tudo mais, eu achei muito estranho. Eu não sei se o Bruno Lage, ele ainda entendeu exatamente o que cada jogador pode oferecer e se ele achou a escalação que ele precisa, né? Porque a gente falava muito aqui naquele começo que o Bruno Lage era um treinador com características parecidas com o do Luiz Castro, talvez um pouco mais ofensivo, um pouco mais vertical, mas que a grosso modo, ele não mudaria a estrutura do Botafogo. Em alguns momentos, não é isso que a gente vê acontecendo, né? Porque, por exemplo, o Vini falou muito bem aí do Tietê como ponta direita, por exemplo, e sem ser esse segundo homem do meio de campo. E ele já fez essa alteração algumas vezes na ponta, não exatamente com o Tietê, mas, por exemplo, os jogos onde ele usa o Gustavo Sauer, ele tira totalmente a característica de um ponta direita que vai ao fundo para botar um ponta direita que cai muito mais pro meio. Então, um time que tem um jogador na ponta direita com muito mais função de meia. Isso deu certo naquele jogo contra o Curitiba, por exemplo. O Gustavo Sauer fez gol, deu assistência, etc, etc. Mas, por exemplo, no jogo contra o Internacional, isso não deu certo. E o time só melhora quando entra o Luiz Henrique no lugar dele, volta a ter pontas, o Janderson vai lá pra frente e o time volta naquele esquema que a gente já estava acostumado a ver. Sabe o que isso me lembrou, cara? Eu tava olhando o jogo, tava estudando aqui pra fazer o programa, me lembrou um pouco, vou puxar uma referência muito, tipo assim, muito longe aqui, tá? Mas me lembrou muito o Brasil do Tele Santana, cara. Não sei se vocês lembram não, porque ninguém era nascido, né? Mas enfim. 94? Não, 82. 82. 82, que tinha aquela coisa do Jô Soares com o personagem que ficava falando, bota a ponta, Tele, bota a ponta. Que o Tele tinha um sério problema na ponta direita do Brasil, onde ele não conseguia encontrar jogador. E na Copa do Mundo, quem teve que fazer essa função de ponta foi o Sócrates, que era um jogador que jogava pelo meio, camisa 8, Sócrates, extremamente elegante, conhecido pela sua capacidade no meio campo, por dentro. Então, cara, isso me lembrou um pouco o Bruno Lage tirar o Tietê como segundo homem do meio e colocar ele na ponta direita para fazer essa função de ponta sendo meia. Então fica uma questão um pouco diferente, né? Porque aquele jogo a gente falava, por exemplo, o jogo que o Gustavo Sauer fez os gols contra o Curitiba, a gente falou, cara, o Gustavo Sauer caiu por dentro e deu muita opção pro lateral passar. Só que não foi isso que a gente viu acontecendo também. Parecia que o Botafogo realmente não tinha encontrado o seu elenco ideal, não tinha encontrado a função ideal para cada jogador. O que me estranha, porque, de novo, ele tem opções. A gente não tá falando de um time que era igual o Fluminense, por exemplo, quando tava todo mundo lesionado, e aí tinha que botar cada um em uma função para quebrar um galho, beleza, vambora. Não, o Botafogo ele tem boas opções e o time poderia escolher melhor. E eu acho que é isso que falta pro Bruno Lage, talvez, entender melhor o seu elenco e perceber onde cada um realmente pode render. Eu acho que esse teste foi bom, de certo modo, ele perceber que, tipo assim, cara, beleza, foi tipo o Jorge Jesus botando Rafinha e Rodinei junto. Cara, isso aqui não dá. A torcida não gostou, o resultado não foi o que a gente esperava, beleza. Vamos voltar pro que estava dando certo e vamos continuar fazendo dessa forma, porque foi assim que o Botafogo chegou tão longe no Campeonato Brasileiro.
Não foi com essas mexidas malucas e tentar inovar de uma forma que é desnecessária. Se der certo, tudo bem, mas se der errado, você acabou mexendo numa coisa que não precisava ser mexida. Então, enfim, achei esquisito essa opção dele pelo Tietê. Concordo quando você fala do Matheus Nascimento, também achei esquisito. A gente bateu muito nessa tecla live passada sobre o Matheus Nascimento. A gente falou muito sobre o Janderson também, por que o Janderson merece ser utilizado, por que ele é a peça principal à frente até mesmo do Diego Costa, para ser o substituto do Tiquinho. E ele vem deixando o Janderson no banco, não vem dando oportunidades como titular. E é uma coisa que sinceramente me incomoda, tá? Eu nem sou torcedor do Botafogo, isso me incomoda, então eu imagino como o torcedor tá agora, o que eu acho também que não justifica chamar o Bruno Lage de burro, tá? O Bruno Lage tá conseguindo manter o Botafogo na liderança, o time tá caminhando a passos largos no Campeonato Brasileiro, só que na Sul-Americana parece que a motivação e a concentração dos jogadores é outra, né? Não vou usar a palavra vontade aqui, mas eu acho que os jogadores entram menos motivados, até mesmo às vezes por entrar com um time misto, entrar com... Não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que o foco do Botafogo tá realmente 100% no Brasileiro. Isso a gente vê jogo após jogo, né? Porque, enfim, o Botafogo criou até diversas oportunidades, mas eu acho que criou oportunidade muito mais por ser um time realmente mais forte do que o Defensa e Justiça. Não por ter aquela gana de falar, cara, a gente vai fazer o máximo para vencer, igual a gente vê no Brasileiro, por exemplo. Então acho que o Bruno Lage errou feio nessa partida agora de ida. E assim, é um resultado que pode se complicar fora de casa, né? Porque vai com 1-1 lá na casa do Defensa e Justiça, tomou um gol bobo, uma bola espírita, cara, o jogo vira completamente outro. Perfeito. Não, cara, só complementando esse seu comentário da Sul-Americana, claramente o Botafogo não tá caminho à motivação jogando na competição, e os números mostram isso. No Brasileirão, resultados negativos do Botafogo são 5, somando 3 empates e 2 derrotas. Aí você pega o Botafogo na Sul-Americana, de 11 jogos na competição, 7 resultados foram negativos, 7 empates. 7 empates na Sul-Americana e apenas 4 vitórias. Dá para perceber a motivação baixa na competição, até mesmo percebo um pouco na torcida também. Não tá tão entusiasmada assim com a competição. Você vê o público ontem do Newton Santos, comparado ao jogo do Bahia que vai acontecer nesse domingo. Já tem ingressos esgotados. Esgotados no Newton Santos. Ontem estava vazio o Newton Santos. Vazio. Então isso desanima um pouco o torcedor do Botafogo, ver esse time misto. Tudo bem, vai. A competição, o foco é o Brasileirão. Mas eu acho que vale a pena também buscar uma Sul-Americana, uma competição internacional. Vale vaga direto na Libertadores. Buscar beleza. Um bicampeonato. Tem a Mercosul, então seria um bicampeonato. Um estilo internacional. É uma parada diferente para a torcida. Pô, você ser campeão 2 vezes no mesmo ano. No Brasileirão, liderando de ponta a ponta, tendo uma competição mata-mata. Finca sua bandeira no território internacional, sabe? Com certeza. E outra coisa também. Pode falar, Ben. Não, pode falar. Eu ia falar outro assunto, mas pode falar. Não, é que, tipo assim, não faz muito sentido. Faz sentido ele querer poupar seus jogadores pelo jogo contra o Bahia, porque, com certeza, se você perguntar para qualquer torcedor botafoguense qual o título ele prefere ganhar, ele vai optar pelo brasileiro. Sim. Só que, tipo, eu não consigo entender você ter essas mudanças assim, que, tipo, não fazem sentido. A verdade é essa. Por que você vai poupar Adrielson e de Plácido se eles já não vão poder jogar por conta de suspensão no final de semana? Não é mais fácil colocar eles ali como já jogadores que já estão acostumados a lidar com esse tipo de pressão e também ajudar os companheiros que estão voltando, assim como o Matheus Nascimento, também o Gabriel Pires que fez o gol? Não é mais fácil você colocar cara desse tipo? Não é mais fácil você poupar quem vai poder jogar, que é o caso do Tietê, que o Tietê jogou em 3 posições diferentes, se cansou, saiu esgotado de campo e ele vai ter que jogar no sábado, porque ele não está suspenso contra o Bahia. Então, tipo, são coisas que não fazem sentido. Faz sentido o Janderson, que a gente já bateu aqui o martelo, já, toda live a gente fala dele, entrar aos 85 minutos pra jogar, isso não existe, cara, de verdade. Então, são coisas que, tipo assim, a gente entende o Bruno Lage querer poupar, só que a gente não entende essas decisões que parecem ser decisões sem pensar, entendeu? Por isso que, tipo assim, eu acho muito cedo pra torcida do Botafogo fazer uma manifestação desse tipo de chamá-lo de burro, só que eu também não deixo de entender o torcedor, porque a revolta ali é grande, né? De você ir assistir seu time contra o Defensa e Justiça, que não é nada demais, com todo respeito aí aos torcedores do Defensa e Justiça que estão assistindo a live. Foi mal, galera, Mas, realmente, tipo, é complicado demais você pensar que o Botafogo, contra um time muito abaixo dele,
empatar dentro de casa, tentando buscar resultado lá na Argentina, entendeu? Então, você... rapidinho, só complementando o Vini, que tem a ver com o assunto, você fala da torcida já está revoltada, a chamar ele de burro. Os números dele não são muito bons mesmo. Ele tem 9 jogos pelo Botafogo, apenas 3 vitórias e 6 empates. Sim. Mas eu acho que realmente é muito cedo ainda. Ele chegou, literalmente pegou o bonde andando, Botafogo liderando, e é difícil, cara. Já é difícil. Eu vou dar um ponto aqui que eu tive aqui agora, esse ponto de vista. Já é difícil você chegar num time que está desorganizado, brigando lá embaixo, você tem que reformular a casa. Mas eu acho que ainda é mais difícil você pegar um time que tá ganhando com um técnico, jogando num esquema ali, você chegar para botar o seu esquema de jogo num lugar que já tá funcionando as coisas. Claro, você pode chegar e só manter o que tá acontecendo, mas não é tão fácil assim, pô. A gente sabe que não é tão fácil. E claro, que a torcida do Botafogo esperava que o time estivesse voando até agora. Não que não esteja, no Brasileirão continua muito bem, mas já dá pra ver que tá rateando um pouco, até natural um pouco, sabe, gente? Até um pouco natural, temporada muito longa, mas, pô, uma torcida que tá carente de títulos, com todo respeito, esperando isso há muitos e muitos anos. Começa a ver o time tropeçar um pouco aqui e ali, já fica um pouco preocupada e liga um alerta. Ainda acho que o Botafogo é o extremo favorito pelo título brasileiro, muito favorito mesmo, mas na Sul-Americana o favoritismo tá caindo um pouco. Você tem um Corinthians do outro lado na chave, que pode ser uma possível final. Tem o São Paulo no mesmo lado, que joga hoje, que também é um time que vem muito forte com o Dorival Júnior. Preocupa um pouco o torcedor nessa competição. Ainda mais agora, como o Vini citou, decidindo lá na Argentina, vai ser aquele jogo chato, catimbado. Os caras não vão deixar jogar. Gramado com certeza não deve ser dos melhores. Aqueles estádios acanhados. Competição sul-americana. Os caras estão acostumados a jogar. Já venceram. Defesa e Justiça já venceu a Sul-Americana nesses últimos anos aí, se eu não me engano, 2020. 2020, eliminou até o Vasco, pô. Foi até o ano que o Enzo Fernandes foi pra lá pra fora. Então, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. Então vamos ver aí pro próximo jogo que o Botafogo planeja. É semana que vem já o jogo da volta, né? Lá Isso. na Argentina. Eu espero que o Botafogo vá com força total, cara. Não sei, sendo sincero, não sei se vai com força total, porque depois já tem um clássico contra o Flamengo. Deve ir com um time misto novamente. Mas, pô, vale a pena? Será ser eliminado da Libertadores? Vamos ver. Mas diz aí, Arthur. Cara, então, o que eu ia falar é o seguinte, informação do Lucão aqui, 2x0 pra LDU. 2x0 pra LDU. Cara, pô, surpreendente pra mim esse resultado, tá? Pra mim também, mano. Mas o que eu ia falar é o seguinte, em relação ao Botafogo, eu acho que esses resultados eles ficam mais surpreendentes por ser dentro de casa. Porque se o Botafogo tivesse empatado com o Defensa e Justiça lá, os torcedores iam olhar e falar assim, cara, jogo na Argentina é difícil, os caras, pô, jogaram fechadinhos, beleza, em casa a gente resolve. Só que o primeiro jogo ser em casa, onde o Botafogo tá encantando de fato no Campeonato Brasileiro, a gente chega aqui, toda live a gente fala, cara, jogar onde? Jogando no tapetinho, pô, 2x0 Botafogo, 3x1 Botafogo, a gente nem pensa mais pra dar o palpite, a gente já sai falando, porque o Botafogo tá sendo tão constante em casa, tanto em nível de atuações como em resultado, que a gente sempre espera que o time entregue pelo menos a vitória. Como ela vai vir? Vai ser de virada? Vai ser por 1x0? Vai ser por 3x0 dando show? Cara, a gente não sabe, mas a gente sabe que o Botafogo vai vencer em casa. Por isso que é um resultado até um pouco chocante. E igual o Vini falou, também entendo a torcida que tava lá fazer esse tipo de comentário. Porque a gente tá acostumado, pelo menos nessa temporada, a ver o Botafogo no Engenhão, no Newton Santos, cara, destroçar os adversários. Mesmo que vença por 2x1, por 3x2, pressionando, né? Um time muito intenso, muito forte. Então, é de se assustar um pouco mesmo, quando o Botafogo chega no seu estádio, na sua casa, com a sua torcida, contra um time inferior e não consegue sair com a vitória, mesmo que tenha criado chances. Talvez, se fosse o Janderson no lugar do Matheus Fernandes, Matheus Nascimento, no caso, as chances poderiam ter sido convertidas. Mas aí entra naquela tecla que a gente bateu de novo, porque que foi escolhido o Matheus Fernandes. Qual foi o critério utilizado pelo Bruno Lage nessas escolhas? Porque eu particularmente achei muito estranho. E o retrospecto do Botafogo em casa é muito bom no Brasileiro, mas na Sul-Americana deixa um pouco a desejar, né? Empatou com a LDU, Magallanes, empatou com... Patronato também? Patronato, empatou com o Guarani. Não, o Guarani ganhou aqui, né? Empatou lá. Mas tem muitos empates, né, na Sul-Americana. Já ficou claro qual é o campeonato que o Botafogo está priorizando. Só que, cara, quando você opta por colocar moleques que estão pedindo espaço, como o Segovinha, como o Diego Hernandes, para jogar, ao invés de tentar testar outro tipo de formação,
Eu acho que, tipo assim, isso aí a gente sempre ouviu dos nossos avós, dos nossos pais, que acompanham o futebol primeiro que a gente. Time que tá ganhando não se mexe, entendeu? E o que o LF disse tem sentido, sim, de, tipo assim, é complicado chegar num time que não tá ganhando, mas é complicado também chegar num time que tá ganhando, porque cada técnico tem sua filosofia de jogo, tem seu modo de pensar, seu modo de agir. O Bruno Lage, quando chegou, ele disse que estava... Aí eu acho que tem um pouco de contradição, porque quando o Bruno Lage foi entrevistado na sua primeira coletiva, ele foi perguntado, foi questionado, né, em conta disso. O Botafogo estava muito bem com o Luiz Castro, ele saiu, veio caçar para 4 jogos, 4 vitórias, e ele assumiu um trabalho praticamente perfeito até o momento, e ele disse que ele estava chegando para somar. Ele não estava chegando para tentar inovar nem nada do tipo. Só que os últimos resultados e também as últimas formações que o Botafogo vem apresentando não condiz com o que ele disse lá atrás quando ele assumiu o time. Então fica um pouco contraditório em relação a isso. Por mais que tenha dado certo com o Gustavo Sauer, quando escalou ele como ponta direita, mas o Curitiba é um time que está brigando para não cair. Entendeu? Então, tipo, não é um jogo que deu certo que vai dar certo em todas as inovações que ele tentar fazer. E eu acho que tentar fazer isso no Brasileiro não tem como, porque o Botafogo tá jogando para vencer todos os jogos, e na Sul-Americana é muito difícil você tentar inovar, porque é um campeonato que já tá na sua fase de mata-mata. Então, se você tenta mexer em alguma coisa, criar algo novo, e aí você toma 2 gols de diferença, depois para você buscar o resultado fora de casa, é muito complicado, e o Botafogo não vai colocar força total na Sul-Americana, já que pensa muito bem em preservar seus jogadores para o Campeonato Brasileiro, né? É isso, é isso. Quer falar mais alguma coisa, LF? Cara, por mim fechou. Fechou?